Bom, a gente vai pedir a espiritualidade amiga que nos envolva para que possamos fazer um estudo, né, que todos entendam, que a espiritualidade esteja presente e ajude que seja um estudo bem legal, ok? Bom, eu vou falar hoje, a gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. É uma das parábolas que eu admiro muito. E eu vou falar por quê. Porque é uma parábola que nos ensina muito. E o que é parábola? Só para dar uma ajudada. A parábola, ela é uma história que faz comparação, né? Então Jesus, naquela época, onde a maioria das pessoas, maioria mesmo, não era analfabetas, e Jesus falava de acordo com aquela época. Então ele usava muito o exemplo daquela época, era lavoura, era animais. Por quê? Porque o povo não tinha a capacidade de entender. Igual hoje nós temos estudo, muitas pessoas, né? Então, naquela época não. Então ele falava em parábolas que é justamente onde as pessoas entendiam, né? E transmitia um ensinamento que ele queria. E aí a parábola do filho pródigo, né? O que é pródigo? Né? Esbanjador. Então, em palavras mais simples, o filho esbanjador, né? E para começar, eu vou ler rapidinho a parábola, para a gente poder lembrar. Não sei se todos conhecem, mas para quem conhece, vamos relembrar. Para quem não conhece, vamos saber. Então, a parábola, ela está em Lucas, né? Ela vai do capítulo 15, do versículo 11 ao 32, né? Disse Jesus. Antes da parábola, eu vou falar por que Jesus contou essa parábola. Jesus, ele era uma pessoa, um espírito muito elevado, e ele veio para todo mundo, a gente sabe disso. Ele não veio escolher ninguém, rico, pobre, ele veio para todos. E naquela época, tinha os que achavam que Jesus tinha que pregar apenas para alguns. E ele falava para todos, para publicanos, pecadores. E aí os escribas e os fariseus recriminavam Jesus. Mas ele está falando que esse povo, né, esse povo aí, que pecador. Então, ele contou essa parábola, tá bom? Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, juntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para o país muito distante. E lá dissipou toda a sua fortuna, quer dizer, gastou tudo, acabou com tudo. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pedir serviço um dos habitantes daquela região, que o mandou para seu campo guardar os porcos. Desejava lhe fartar-se de vagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Quer dizer, ele estava com tanta fome que ele preferia comer também a comida dos porcos, mas nem isso davam para ele. Então, em si refletia: quantos empregados há na casa do meu pai
tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai e direi: já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai viu e, movido de compaixão, correu ao seu encontro. Lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e depois ponde-lhe um anel no dedo e um calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram uma festa. O filho mais velho, que estava no campo, ao voltar, aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou o servo e perguntou-lhe o que havia, e ele explicou: voltou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Coralizou-se, ficou zangado com raiva, e ele não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou todos os seus bens com meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, porém fazemos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e estava perdido e foi achado. Então, olha que legal saber que nós temos um pai que está sempre a nos perdoar. Nessa parábola, o pai significa Deus e o filho significa toda a humanidade, né? Aquele filho que se perde, que esquece que tem um pai, que esbanja, e Deus nunca vai nos abandonar. E vendo aqui José Carlos de Luca, ele nos explica bem essa parábola, né? Então, Jesus, ele sabia que um dia nós iríamos sentir como filho, né? Como aquele filho rebelde, né? E que vivia de aparência. Então, que tomaríamos os bens da terra como conquista mais importante da nossa vida. E às vezes nós fazemos isso. A gente envolve tanto com essas coisas do mundo que às vezes esquecemos que há um Deus que comanda todas as coisas, que é um Pai que nos ajuda, e a gente esquece, a gente foge, a gente vive o filho esbanjador. Então, a saída para esses filhos, há saída. O filho pródigo, ele se arrepende da vida mundana e decide voltar para a casa do pai.
Muitos poderiam imaginar que o pai não deveria receber. Filho ingrato, insensato, dissoluto, né? Que o filho chega em casa sujo, rasgado, né? E o pai recebe amorosamente, como ele fez. O filho queria ser empregado e ele não, já pediu para ele, para os servos trazer a melhor roupa para ele, cuidar dele, né? E naquela época, quando o filho pedia para o pai, não podia. Naquela época, os filhos só tinham direito quando o pai morresse. Então, era um absurdo o filho fazer aquilo. Para aquela sociedade que vivia em aldeias, uma sociedade bem pequena, era um absurdo. E o pai recebeu o filho de braços abertos, né? Então, quebrou todo aquele paradigma que existia naquela sociedade, né? Então, muitas vezes a gente encontra nessa situação, né? De querer as coisas do mundo e esquecer completamente que há um Deus sobre todas as coisas. Então, o simbolismo da parábola nos permite interpretar que o filho, ao se afastar da casa do pai, num gesto de rebeldia e cobiça, estava afastando de sua essência divina. Houve uma desconexão entre o filho e o pai, entre criatura e criador. Então, nós somos a criatura e Deus é o nosso criador. Então, houve essa quebra quando o filho fez isso. Dessa forma, o filho passou a viver por conta própria, nutrindo-se apenas do elemento animal, instintivo, das sensações passageiras da matéria, prestígio, sexo, comida, bebida e falsas amizades. Foi uma ruptura com o pai e deixou carente de alimento espiritual, né? Então a gente faz isso, né? A gente foge de tudo isso e esquece do nosso pai, que é Deus. Apartados de Deus e de suas leis, de seu amor, nenhum bem do mundo pode nos dar paz de espírito. Nenhuma glória terrena pode preencher a necessidade da alma. E o retorno do filho pródigo é a reconexão com o pai, que simplesmente está aguardando a nossa volta para abraçar, beijar e festejar. Nosso retorno passa primeiramente pelo alto amor. A gente tem que nos amar. Quando a gente afasta de Deus, muitas vezes a gente perde até o nosso próprio amor. E aí, então, quando você retorna, você está pedindo: eu quero ser amado e eu quero me amar também, né? Depois de nos reconectarmos com o amor, fazemos as pazes com nossos irmãos, reconciliando com aqueles que se encontram distantes de nós por algum tipo de aversão. Finalmente, nossa conexão completa nas trilhas da caridade, pois se o egoísmo é o que nos aparta de Deus, é o amor que nos une a Deus. O coração de Deus é porta sempre aberta e aconchegante para quem está afastado dele. E eu vejo como Deus tem paciência conosco, como Deus tem um coração, vamos dizer assim, né? Um coração cheio de amor para nós. E nós
somos rebeldes, nos afastamos dele. Mas o momento que você quer reconciliar, ele te recebe de braços abertos, igual a história do filho pródigo. E muitas vezes a gente tem um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que, se você errar, pronto, você está desconectado com Deus, porque Deus não te quer mais. Eu vivi uma família, mas não posso nem culpar, porque venho de geração em geração, que o Deus era aquele Deus que te punia, aquele Deus que falava: você não está comigo. Então, às vezes, quantas vezes eu fiz alguma coisa que eu ficava me punindo, falei: meu Deus, Deus não vai me perdoar porque eu fiz tal coisa, sabe? Mas graças a Deus eu descobri que Deus é o Deus do filho pródigo, que a partir do momento que você falar assim: eu quero me reconectar com o Criador, com o Pai, Ele está de braços abertos para te receber. Porque a gente pode errar, mas a gente tem a chance, todos nós temos a chance de reconectar com o Pai, seja o que você fizer. Sabe, muitas vezes as pessoas falam assim: Deus castigou. Eu me lembro bem do meu pai, muitos anos atrás, quando aquelas barreiras de chuva, que vinha aquela chuva torrencial, ali no Rio de Janeiro, naquelas grandes cidades, que saía, igual a gente vê hoje nas mídias, que sai arrastando tudo, derrubando tudo. E meu pai falava assim: castigo de Deus, Deus está castigando. E eu, na época, eu era ainda menina, não entendia, mas eu achava um absurdo. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver com Deus, que a culpa é de quem? De quem fez a casa em cima do morro, que não se preparou, de achar que aquele lugar era impróprio para construir. Se vem chuva e muita chuva, é lógico que o terreno vai desabar, não é isso? Então Deus não tem nada a ver com isso. E assim, são muitos atos nossos, que às vezes a pessoa fala assim: ah, Deus está me castigando, porque eu estou passando por isso. E a gente sabe que a maioria das coisas que nós passamos são frutos de nossa causa nossa mesmo. É aquela questão: você planta, você colhe, né? A gente tem a lei de ação e reação. Você faz uma coisa sem pensar futuramente, e com certeza você vai ter a colheita. Se você colhe, planta bem, você vai colher bem. Mas se você não está sabendo plantar, com certeza não vai ter uma boa colheita. Um exemplo muito clássico, muito assim, fácil de ter: quem é fumante, por exemplo. Se você fuma, você está correndo o risco de quê? De ter um câncer de pulmão. Aí quando aquela pessoa adoece: oh meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Está me castigando? Não. Você plantou e aí está colhendo. Porque nós somos um corpo que devemos cuidar dele. Se você bebe, se você fuma, se você tem noites e noites de farra, de festa, você pode saber que o envelhecimento, ele vai vir com complicações, né? Então, a gente tem que ver isso. Não é Deus que está nos punindo. Agora eu queria entender uma coisa, até hoje, depois de velho, eu nunca entendi. Por que tem criança nos hospitais com câncer? Certamente. Que não faz nada, né? Sim, mas é por isso que Deus nos dá a oportunidade de viver e reviver. Com certeza são crianças
que em outras vidas, porque nós somos espíritos velhos, nós não somos esse espírito que nós temos anos e anos, 100 anos, 200 anos de espírito. E nem sempre, lá atrás, nós vivemos uma vida maravilhosa. Com certeza, a gente tem muito ainda para resgatar. Não é que Deus está punindo, Deus é justo. Sabe, você fez, você vai ter que resgatar aquilo. Se você aprontou, é lógico que Deus vai te dar uma oportunidade de você reverter aquilo, de você melhorar. Então, muitas crianças que vêm nessa vida e vai embora logo, tem um propósito de ser. Tem uma história, só para você entender. Foi acontecido no Rio de Janeiro. A mãe estava no carro e os assaltantes chegaram e assaltaram o carro e pegaram o carro e mandou ela sair. Quando a criança foi sair, não deu tempo. Pois é, então eles saíram arrastando a criança. Ela morreu sendo arrastada. E a mãe, lógico, ficou desesperada. E coincidentemente a mãe era espírita. E ela descobriu depois que aquela criança, em outras épocas, ele matou muitas pessoas arrastando, sabe, velhos, idosos. Ele ficou muito tempo do lado de lá para se regenerar, para voltar à terra, para parar. Ele pediu esse tipo de morte, sabe? Então, tá vendo? São resgates que Deus nos dá a oportunidade de acertar. Deus é justíssimo. Ele nunca te pune, Ele te dá a oportunidade de consertar o seu erro, né? E aqui, também falando aqui no livro Cura e Libertação, é por isso que morre muita gente para nascer outro, né? Justamente. Está sempre, né? Olha, aqui fala assim, sem pecado. Pecado é castigo. Dois conceitos, embora disseminados no meio religioso, que é um ao contrário do outro, né? Um que vai nos afasta de Deus, que enfraquece a nossa religiosidade. Olha, o mesmo Deus que pede que não julguemos é o mais temido e julgador. Tá vendo? Você acha que Deus pede para que nós tenhamos dó do outro, que tenhamos paciência com o outro, mas é o mesmo Deus que nos pune. O mesmo Deus que nos conclama amor, pede amor, temos que amar. Jesus veio para mostrar para a humanidade que Deus é amor, que Ele era amor, e mesmo assim, né, a gente tem dificuldade de perdoar, né? A gente pune, né? Nós acha que Deus nos castiga. Uma outra incoerência que vem, que nos incomoda há séculos. Deus, Ele é amor. Então, gente, o pecado é erro, nada mais que um erro. Então, Deus nos castiga por errar? Não, porque Deus, Ele é o Pai da parábola. Então, a gente tem aqui, olha, Jesus, Ele veio reformular esses antigos conceitos, ao nos apresentar um Deus como Pai amoroso, que nós vimos na parábola que Jesus contou, que não julga nem castiga, apenas ama, educa, promove e orienta, corrige e eleva. Ele corrige, porque todo pai tem que corrigir. Porque se você tem um filho, se você não corrige e não orienta, ele vai
cair no mundo da perdição. Deus também é assim. Ele também corrige. Um Deus que restaura as forças de quem está alquebrado pelo sofrimento. Um Deus que mostra caminhos de quem está perdido. Um Deus sabedor, que não há maldade no homem, apenas que ele está perdido. Nós somos ainda muito ignorantes. Um Deus que tem um projeto de amor para seus filhos. Um projeto que está sendo construído na eternidade, através de nossos erros e nossas experiências. Eita. Deus, ele não fica zangado com seus filhos no caminho do aprendizado, porque nós estamos aqui para aprender. Eita! Se enganam pelas variadas razões, sobretudo, nós somos frágeis. Quanto aos nossos equívocos, nossos erros, tenhamos a humildade de reconhecer, mas para não cairmos na culpa. A gente erra, e eu sei que eu estou errado, e eu não vou ficar me martirizando, ficar me culpando. Eu tenho a oportunidade de reconhecer que eu errei e de querer melhorar como pessoa. É para isso que estamos aqui. São nossas experiências, né? Então, isso faz parte do processo natural do nosso crescimento, né? Então, a gente tem que ter paciência e aprender com nossos tropeços e reformulando nossas atitudes. Me desculpe, gente, que eu começo a falar. A garganta ruim. Então Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus que nos perdoa. E lá no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Né? Olha, para você ver, a misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Ela consiste, a misericórdia, no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderia ser deferido contra ela, da misericórdia. A misericórdia, é sempre ansioso, e a misericórdia é cheia de calma, cheia de mansuetude, cheia de caridade. Por que eu falei isso aqui? Porque às vezes nós queremos um Deus que nos perdoa, que nos ama, porém somos pessoas, muitas vezes, incapazes de perdoar o nosso irmão. Então a gente tem que ser misericordioso com nossos irmãos. E muitas vezes nós queremos que os nossos irmãos nos perdoem, mas nós também não fazemos a nossa parte. Rezamos o Pai Nosso todos os dias e pede o Pai que perdoa os nossos pecados. Mas, porém, muitas vezes não queremos perdoar o erro dos nossos irmãos. Não temos paciência com os nossos irmãos, né? E
temos que saber perdoar e amar nossos irmãos como Deus nos amou, né? E voltar para a casa do Pai como o filho pródigo voltou. E leio aqui para finalizar, olha, as mágoas nos fazem adoecer, daí porque devemos interpretar quem nos ofende como doente. Se respondemos à ofensa, guardamos conosco na lata de lixo que nos foi jogada. O ensinamento de Cristo é uma verdadeira terapia mental. Chico Xavier falou isso, que quando você não perdoa, você está guardando um lixo dentro de si. Você fica remoendo aquilo e você vai estar doente. Porque, olha, não perdoar é assumir para si a lei da vingança. E, consequentemente, o retorno a nós de todo o mal que houver saído dos nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes. Vamos nos lembrar que seremos julgados pela mesma lei que julgamos os outros, conforme Jesus nos ensinou. Então, se nós queremos um Pai que nos ama, que nos perdoa, que nos quer de volta para Ele, mas se nós só queremos para nós, isso não faça a nossa parte de querer também ajudar o progresso dos nossos irmãos, das pessoas que vivem conosco, da família, do irmão, do filho, dos amigos. Se a gente não também fazer a nossa parte de querer aceitar eles como eles são, nós somos egoístas nesse sentido. Então, olha, não perdoar é condenar-se, perdoar é obter a observação para si. Perdoar é abrir mão da mágoa e deixar de ser vítima. Muitas vezes a gente fala, mas aquela pessoa me fez isso, a pessoa me magoou. Gente, dê oportunidade para ele, que você também pode errar um dia. E você tem um irmão que vai te perdoar. Perdoar é não permitir que a nossa vida seja controlada pelos outros. Quando você guarda mágoa, você fica remoendo aquilo. É a mesma coisa de você pegar um vômito ali, pôr na latinha, e todo dia você vai lá e cheira aquela latinha, fica ali remoendo aquilo, aquelas lembranças. Vai fazer mal para você. Porque o que te fez, com certeza, ele não está nem aí. Então não se permite que o outro faça você adoecer. Perdoar é reconhecer que a pessoa que nos ofendeu também está magoada e doente. Muitas vezes a pessoa também está passando por problemas, dificuldades. Perdoar é abrigar-se num poderoso esconderijo contra a maldade alheia. Perdoar é trazer saúde para o corpo e paz para o espírito. Perdoar é tirar de todos nós que amamos a nossa vida. Perdoar é um presente que se oferece primeiramente a si mesmo, porque quando você perdoa, não interessa se o outro vai aceitar seu perdão, mas quando você perdoa, você está tirando um peso de dentro de si. É um banho gostoso que tomamos quando nos sentimos sujos. Perdoar é deitar numa cama macia, confortável, depois de anos dormindo no chão. Perdoar é o caminho mais seguro para quem deseja voltar a ser feliz. E lembrando que Deus é nosso Pai, que está sempre disposto a nos perdoar.
há de querer-nos de volta à sua casa. Que sejamos abertos a receber nossos irmãos, né? Que essa semana vocês lembrem de quem ainda está zangado e pede perdão, sabe? Que Deus, com certeza, vai te ajudar, porque quando você pede com vontade, Deus ajuda. Ele vai te ajudar a você aceitar aquele irmão que te feriu. Amém?